Olá, eu sou Gerson Nunes, coach cristão, e nós estamos gravando essas chamadas para falar das nossas videoaulas que nós estamos fazendo para líderes em célula. Se você ainda não viu a primeira chamada dessa, onde nós estivemos falando sobre o caráter de um líder de célula, depois você volte lá no nosso canal e assista esta primeira chamada. E hoje nós vamos falar, de como ter uma célula, uma formação de célula saudável. É óbvio que nós não podemos deixar de falar sempre, de salientar sempre qual é a nossa visão com relação à célula. Certo? A nossa visão é de edificar uma igreja de vencedores, onde cada líder é um sacerdote, um ministro, e cada casa é a extensão da igreja. Certo? Essa é a nossa visão. A célula, eu vou falar de novo, é a nossa instrumentalidade, ou seja, o que nós usamos para atingir, para chegar à nossa geração, para que nós possamos evangelizar a nossa geração. E nós precisamos de algumas coisas. Quando a gente vem do mundo, a gente vem das outras igrejas que não são em célula, nós vemos com uma mentalidade assim muito clericalista, onde uma pessoa fala e as outras absorvem o que aquela pessoa está falando. É como na visão antiga, quando todo mundo ia fazer os seus sacrifícios lá em Jerusalém. Hoje não, hoje nós temos uma passagem direta. Então nós precisamos de ter uma reprogramação neural a respeito disso. Nós precisamos de tirar a antiga visão e pegar uma nova visão. Lá em Colossenses 3, 23, diz: e tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como se ao Senhor fizesse e não a homens. Tá? É como uma história daquele moço que carregava a sua cruz e a cada tempo ele fosse cortando a sua cruz. Tá? Você precisa de levar a tua célula. E chegado ao despenhadeiro, ele foi colocar a cruz e a cruz havia sido cortada tanto que não dava para ele atravessar para o outro lado. Então você precisa de ter uma programação neural para assumir essa célula e criar habilidades para mantê-la. Olha, também nós vemos lá em Colossenses 2, 23, sabe? As quais a verdade tinha alguma aparência de sabedoria e devolução, ou devoção voluntária, humilde e disciplina do corpo, mas não são valor algum, senão para a satisfação da carne. O que nós estamos tentando falar com esses textos iniciais? É que você precisa de ter, para o movimento de célula, uma direção do Espírito Santo para a sua vida. Senão, por nada vai servir. E você precisa tirar as suas crenças limitantes. Sabe, todo mundo acha que, às vezes, vem para a igreja e ele acha que não é capaz de ser líder de uma célula, que não pode ser um líder em treinamento. E eu quero te falar, olha, presta atenção no que lá em Marcos 11, 23, o próprio Jesus fala. E ele fala assim, ó, se tiveres fé, você vai dizer assim, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidando no seu coração, mas crê, se fará aquilo que diz, e tudo o que disser será feito. Ele está falando em relação ao monte. Ele está falando, se você tiver fé, você vai dizer ao monte, saia daqui e lança-te ao mar. E isso vai acontecer. Por quê? Porque você precisa de acabar com as suas crenças limitantes. Pensar que você não é capaz, pensar que você não está qualificado, de repente você realmente não tem as habilidades necessárias. Mas eu queria te falar sobre a célula agora, diretamente. E fala lá em 1 Coríntios 6:2 que nós vamos julgar o mundo, Então nós precisamos de renovar a nossa mente.
sabe? E nós não podemos deixar que a nossa mente seja moldada pelo mundo. E uma célula é um organismo vivo, sabe? E para cada organismo vivo, ele precisa de algumas coisas, tipo alimento. Todo ser vivo precisa de um combustível para sobreviver, um alimento. Vamos pegar como alimento João 6,48, que diz que o próprio Jesus Cristo era o pão da vida, né? E ele fala lá em João 4,14 também, que ele é a água, e quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Presta atenção, isso também a alimentação fala da palavra, que você precisa estar na célula, trazendo palavras que realmente elas vão fortificar cada membro da sua célula. E também fala que todo ser vivo, ele precisa de ar, ele precisa de respirar. Isso quer dizer que você precisa ter na sua célula um ambiente agradável, para que as pessoas cheguem na sua célula e deem vontade de voltar sempre, porque elas sentem-se aconchegadas, né? Ela consegue respirar um ar puro do Espírito Santo ali, né? Sem egoísmo, sem toda esta máscara trazida do mundo e das outras igrejas que a gente conhece por aí. E toda célula tem um movimento, né? Tudo que se move tende a uma hora ficar na inércia. Então, não deixe que a sua cabeça minta para você dizer que está tudo bem, que você não precisa estar o tempo inteiro colocando energia, colocando brasa, e essa brasa é o próprio Espírito Santo, né? Senão o movimento vai acabar cessando. E toda célula, todo organismo vivo, ele cresce. Assim também tem que ser a sua célula, tá? Então, se você fizer como lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E fala que toda a população via aquilo com bons olhos. Então, o crescimento só vai acontecer quando você estiver realmente com o coração no Senhor para crescer a tua célula. Sabe, muitas vezes nós estamos muito preocupados em crescimento de número, mas você precisa ter responsabilidade que o crescimento numérico é importante, mas espiritual é fundamental. E precisa de também ter uma coisa chamada reprodução. Reprodução é a multiplicação das células. No mínimo uma vez por ano, todas as células precisam ser multiplicadas, as células de igreja. Então você precisa planejar desde o início da célula o dia que vai haver a multiplicação. E isso nós vamos te dar todas esses parâmetros, nós vamos te dar um passo a passo para que você possa fazer isso. Tudo isso nesse passo a passo, com certeza você vai se multiplicar. Você vai ser um líder de célula eficiente e a sua célula vai produzir, como diz lá na parábola do semeador, um a 30, outro a 60 e outro a 100. É claro que você precisa estar realmente dedicando para que você não perca essa visão, a visão de célula, né? Se você gostou, se você acha que essa videoaula, quando você começar a estudá-la, vai ter proveito da sua vida, entra no nosso canal, deixa o seu like, coloca lá a sua questão, o que você gostaria de saber, nós vamos te responder à medida do possível. E indique, se inscreva no canal, indique para o seu amigo e nós aguardamos que você realmente ganhe do Senhor mais e mais com isso. Nós agradecemos por você ter ficado conosco até agora. Se você ficou, é porque existe um mover em você. Que Deus te abençoe. Amém.